Mas nós estamos numa situação em que a pandemia está bem menos grave do que estava lá atrás, né? Que nós tínhamos aí uma situação de bastante dificuldade dos próprios governos que não sabiam como lidar bem com a pandemia. E aí foi inventado aí, né, essa questão de ficar em casa e tal, que dificultou a vida para muita gente, especialmente quem depende de trabalho externo, né, quem precisa trabalhar também com eventos, enfim. Mas nas relações trabalhistas especificamente, foram desenhadas novas regras. E agora o que muda? Pois nós vamos entender um pouco mais sobre este tema com a doutora Desirê Coni, que é advogada trabalhista e que vai conversar conosco ao vivo aqui na Jovem Pan News. Como vai, doutora Desirê? Bom dia e bem-vinda aqui ao nosso programa. Bom dia, Manuel. Muito obrigada pelo convite. Bom dia a todos os ouvintes da rádio. Eu espero que possa auxiliar vocês um pouquinho sobre o que vai voltar ao normal, o que permanece, enfim. Claro, com certeza. Vamos lá. Diretamente e objetivamente, o que muda com o fim da emergência sanitária? Porque, como eu comentei aqui na entrada, tinha aquelas possibilidades de trabalho remoto, que estava tudo regulamentado e tal. Mas o que agora acontece com quem estava no padrão anterior e precisa voltar para esse padrão, de repente, de trabalho presencial? Então, a questão do home office especificamente, ãh, foi determinado durante a pandemia que existia a possibilidade do empregador selecionar esse tipo de regime de trabalho. Então, o empregado poderia trabalhar de casa normalmente sem nenhuma alteração do seu contrato de trabalho. Agora, com a queda, né, do estado epidemiológico, o empregador ele pode manter o regime de home office desde ele faça a anotação dessa alteração no contrato de trabalho do empregado. Mas, a rigor, volta normalmente o trabalho presencial. Agora, aquelas pessoas que são ou têm condições pré-existentes, elas podem utilizar isso ainda como um argumento, de repente, para ficar num trabalho à distância, num trabalho remoto, doutora? Então, vou utilizar o exemplo das gestantes, que tiveram inclusive um regramento próprio, né, durante o estado pandêmico. Agora, tem que voltar, obrigatoriamente, tem que retornar ao serviço, tá? Caso haja a convocação dos empregadores, se convoque o empregado, tem que voltar. Mas existe a possibilidade de tentar essa negociação diretamente com a empresa, né? Então, caso a empresa não veja problema, é uma possibilidade de se manter o regime de teletrabalho, né? Desde que seja feita a anotação. Outro ponto importante que eu esqueci de comentar é a questão que tem que ter um aviso prévio de 15 dias, né? Quando for feita essa alteração. Então, hoje nós estamos no dia 22, então teria que dar um período de 15 dias para o empregado para ele retornar, né? Com certeza. Evidentemente, se o empregado tiver encontrando ali uma resistência da empresa, qual as saídas que ele pode adotar, né? Porque, querendo ou não, pelo que eu percebi na sua fala, a gente vai ter que, ou o empregado que estava nesse trabalho, teletrabalho, enfim, trabalho remoto, ele tem que observar as diretrizes da empresa com o fim dessa emergência sanitária. Quer dizer, se a empresa diz que tem que voltar presencial, ele tem que voltar presencial. Mas se ele achar por bem continuar e de repente enfrentar uma resistência da empresa, quais as saídas que podem ser adotadas? Pode procurar um advogado, pode procurar um representante para conversar com a empresa sobre as possibilidades de um teletrabalho? Sim, existe a possibilidade sempre, né, do empregado entrar em contato com o sindicato da categoria, né? O sindicato ele costuma levar esse tipo de negociação perante as empresas do ramo. Existe a possibilidade também de contratação de um advogado particular, mas voltamos ao ponto de que é prerrogativa do empregador. Então, as chances de sucesso talvez não sejam as maiores, né? Porque com a queda da legislação, não existe mais uma legislação favorável nesse sentido, né? Claro que, por exemplo, se a pessoa tem atestado médico, é outro cenário, né? Se ela tem uma recomendação médica, daí seriam situações apartadas, mas uma pessoa que não tem nenhum tipo de recomendação, não tem esse atestado, essa recomendação médica, ela de fato teria que voltar ao labor normal.
Então, para pontuar, teria que, para ele tentar argumentar a continuidade de um teletrabalho, de um trabalho remoto, ele teria que ter um atestado médico dizendo, olha, a presença dele no ambiente de trabalho pode provocar um dano à saúde em função da Covid-19. Teria que ter um atestado médico. Não, não necessariamente, foi conforme eu disse lá no comecinho. A Uhum, pessoa pode tentar negociar direto com o seu patrão para ver se na empresa existe essa possibilidade, porque alguns serviços eles de fato podem ser prestados de casa, né? Mas outros são inviáveis, então essas empresas acabaram com um problema, que ficaram com a folha inalterada, mas com alguns trabalhadores afastados. Então, com a mudança do cenário, existe a possibilidade, sim, de fazer essa negociação direta com o patrão, mas caso haja uma negativa, aí daí teria que buscar um atestado médico, né? Alguma documentação médica, ou entrar em contato com o sindicato para ver se assim consegue de uma outra maneira, né? Mas sempre temos o Poder Judiciário para esse tipo de questão também, né? Então, como é tudo muito novo, uma situação muito nova, a uhum, gente ainda está meio que num limbo de legislação, entendimento de jurisprudência. Então, é tudo muito novo ainda. Por exemplo, a questão da justa causa e da obrigatoriedade de vacinação, ou a questão das máscaras, né, de obrigar o trabalhador a utilizar máscara. uhum. Isso é um tema que já foi discutido até o TST, né, que seria o Tribunal Superior na esfera do trabalho, mas ainda não foi para o STF. Então, a gente ainda tem que aguardar para ver qual vai ser o ponto. E outro ponto bem importante de dizer é que neste período de transição vai vir uma medida, né, uma medida do governo para estipular essas regras transicionais, tá? Então, ainda não foi publicado, mas assim que for publicado, vão ter algumas diretrizes que vão ter que ser seguidas para o retorno ao anterior, né? Uhum. Ao estado pré-pandêmico. Uhum. Agora, todas essas diretrizes que foram estabelecidas nesse período de emergência sanitária, elas continuam. E só para a gente pontuar aqui para o nosso ouvinte, né, nós estamos conversando com a doutora Desirê Coni, advogada trabalhista, sobre as mudanças no trabalho com o fim da emergência sanitária, que era o que vinha sendo aí mantido até então, que estava regulamentando muitas das situações de trabalho remoto para muita gente. Mas vamos lá, a empresa ela optou por me deixar agora 100% remoto. Eu posso continuar nisso? Eu posso ter perda de ganhos? O que o trabalhador tem que observar se a empresa quiser continuar remoto até para ter menos custo? Não existe nenhuma né, uma possibilidade, não existe uma legislação quanto a isso, né? Então, é aquilo que eu expliquei. Caso seja mantido o regime de teletrabalho, né, o regime de home office, tem que obrigatoriamente constar essa observação no contrato de trabalho. Então, se as partes optarem por manter o home office agora, como já não tem mais essa prerrogativa da legislação emergencial, a empregadora ela obrigatoriamente vai ter que fazer essa alteração no contrato de trabalho e na carteira de trabalho do trabalhador, tá? Mas questão de salário permanece o direito, né, que permeia que não existe redutibilidade salarial, então não pode reduzir o salário do empregado, perdão, Uhum. não tem como, né? Então a gente mantém esse regramento básico do direito, a gente mantém, tá? Tivemos algumas flexibilizações em função da pandemia, a questão da FGTS, né, que pôde fazer o parcelamento sem juros, sem multa, né? Agora também vai cair por terra, vai ter que voltar o pagamento normal, a questão das férias também, né? Que antes a gente tem o prazo de 30 dias para comunicar, né, o trabalhador das férias. Esse prazo tinha sido reduzido para 48 horas em função da pandemia, agora ele retorna para os 30 dias. Então, os pontos assim basilares do direito do trabalho se mantêm, né? A gente sempre deve observar esses pontos
em qualquer alteração, mesmo essas emergenciais, né? Uhum. Para a gente fechar, é uma polêmica aí entre os nossos ouvintes, né? A empresa exigir, nessa volta agora 100% presencial, o uso de máscara, mesmo com o decreto do governo já liberando, e a questão da vacina, né? A obrigação de se vacinar. O empregado ele pode optar por utilizar a máscara e por se vacinar, ou ele tem que obedecer às diretrizes da empresa? Então, esse é o tema que eu falei, né, que está em discussão ainda. O TST ele manteve a dispensa por justa causa de empregado que se recusou a vacinar. Então, até o momento é recomendado que, para, né, não ter esse tipo de problema, que se faça a vacina, tá? Mas ainda é uma discussão que não foi terminada, ainda temos o Supremo, né, para se manifestar, mas até o momento é aquela questão do limbo que a gente vem comentando e já tivemos essa decisão do TST nesse sentido de manter a justa causa, né? Quanto à questão das máscaras, é uma questão menos problemática, por quê? Porque a máscara equivaleria a um uniforme, né? Então a empresa ela pode determinar que os seus empregados utilizem um uniforme todos os dias. Então a máscara equivaleria a isso, né? Seria um uniforme, um item a mais no uniforme, como um boné, um óculos, enfim. Tá bom, então, Então, doutora Desirê Coni, muito obrigado. Acho que máscara é menos controverso. tá, Já falhou ali essa parte final, a gente não conseguiu compreender, deu um picote aí no som da senhora. Pode repetir? Só esse trecho final, por favor. eu estava falando quanto à questão da máscara, que ela equivaleria a um item do uniforme, né? Então, equivaleria a um boné, um óculos, que caso o empregador opte por determinar a necessidade de utilização, o empregado tem que seguir. Ele seria mais um item do uniforme, né? Então, quanto à questão da máscara, é menos polêmico do que a questão da vacina, né? Que a vacinação já vai uma discussão mais complexa, né? Em função da obrigatoriedade, do livre-arbítrio, né? Então, ainda não temos uma decisão final quanto a isso, né? Mas a questão da máscara é uma questão mais pacífica que se entende que é uma prerrogativa da empresa de cobrar a utilização, né? E que o empregado deve acatar. Tá certo, doutora Desirê, muito obrigado aqui pela participação. Forte abraço, bom fim de semana e até a próxima.